Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de produção textual. Na nossa aula de hoje de produção textual, nós vamos produzir as rimas. Mas antes disso, eu gostaria de pedir que vocês colocassem aqui embaixo eu vi e o nome de vocês, certinho? Obrigada! Bom, vamos lá para a nossa aula de hoje? Ontem nós vimos as páginas do livro de português 80, 81, 82 e 83. Acho que foi isso. Deixa eu conferir aqui. Foi sim. Foram essas páginas sobre sinônimo e antônimo. E ali em cima nós lemos ali um versinho, né? Um poema, um trecho de um poema de Elias José, que é o Jogo das Palavras Mágicas. Esse livro é muito legal. Se vocês quiserem ler, se vocês tiverem acesso, ele é ótimo, tá? É uma dica de livro para vocês, que fala sobre as palavras mágicas. Esse trechinho que tem aqui desse poema é só um trechinho, mas tem um livro com muitas outras partes, tá bom? Bom, então aqui nós vimos o sinônimo e o antônimo. Então aqui diz assim, palavra. A palavra é cheia de mistérios. Azedume e doçura, liberdade e prisão, verdade e mentira, alegria e tristeza, voo livre e perigo. Então ali tá falando vários sinônimos e vários antônimos, né? Na nossa aula de hoje, nós vamos criar um poema usando as rimas. Então, vocês podem usar sinônimos e antônimos para formar este poema, essa rima, certo? Bom, aqui no lado, na página 81, aqui nessa parte aqui, ó, coloridinha, ó, bem pertinho ali. Ali, tem esse mundo aqui, fala o planeta poesia. E aí tem um versinho aqui também. Olha só o versinho que tem aqui. Esse aqui é um poema do Ricardo. Vamos ver aqui, ó. No planeta poesia, quando um fala bom dia, o outro diz como vai sua tia. Todo mundo é poeta, do mais sábio ao mais pateta. Olha só. Então aqui ele também traz um sinônimo e um antônimo. Ele fala sobre o sábio e sobre o pateta, né? Ele fala aquela pessoa muito sábia. Então, vocês podem usar também na construção do poema de vocês os sinônimos e os antônimos, né? É uma ótima dica, já fica em cima do que a gente já estudou, tá? Mas lembrem de usar as rimas. As rimas são aquelas palavrinhas que no final elas têm o mesmo som, que nem aqui no poema do Planeta Poesia, que fala assim, ó, bom dia, como vai a sua tia? Então, o som do final é o mesmo, tá? Então, é assim que a gente rima, a gente faz as nossas rimas. Aqui no outro lado, no poema das palavras, aqui, eles usaram o sinônimo e o antônimo. Então aqui, ó, azedume e doçura. Eles não rimam muito, mas aí vamos trabalhar o sinônimo e o antônimo, tá? Então se vocês quiserem, também pode, tá? Botar o sinônimo e o antônimo, coisas que não rimam muito, mas em alguma outra parte do poema tem que ter uma rimazinha, tá? Vocês podem usar também versinhos, tá? Eu lembro de um versinho de quando eu era pequenininha, minha mãe falava pra mim, olha só. Aquele assim, ó. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, bota a mão no coração. É um versinho, ele não rima muito, mas vocês podem usar o verso, pegar uma parte do verso e colocar algo, modificar, tá? Modificar ali o final, pega um versinho que a família costuma falar, que a mãe, que a avó, que o pai costuma falar para vocês esse versinho e de repente dá uma modificada, coloca uma rima ali, coloca um sinônimo e um antônimo. É hora agora de brincar com as palavras, tá? Então aproveitem e usem a criatividade de vocês em cima desse verso, desse poema, tá? Entenderam? É assim que a Prof quer que vocês façam na aula de hoje, tá bom? Lembrando que
vocês usam as rimas, vocês podem usar as rimas, que a produção textual é de rima. Então, em algum lugar tem que ter alguma rima, tá? E também lembrando que nós estudamos ontem, nós estudamos sobre antônimo e sinônimo, lembrando de colocar palavras que são opostas e palavras que têm o mesmo sentido, também no poema, tá bom? Certinho? O poema, ele é bem legal de fazer, super divertido. Tem aqui 2 exemplos para vocês, bem legais, tá bom? Espero que vocês usem bastante a criatividade de vocês. A prof também quer mostrar para vocês mais um poema, que também é do José, que a gente estava falando, nós estávamos falando antes, tá? Que é do Elias José. Então a prof vai ler um trechinho do poema dele, tá? Que fala assim: alegria é o título do poema. Aí diz assim: alegria é a palavra extravagante, feliz, barulhenta e contagiante. Por mais que se esforce o riso de alegria, não cabe numa só palavra. Então, olha só, é um versinho, é um poeminha pequenininho, né? Um pedaço tirado de um poema, tá? Que ele tem ali falando um pouquinho sobre a palavra alegria, né? E falando ali sobre as palavras, né? Os sinônimos ali, né? Então nós temos ali a felicidade, né? Nós temos a barulhenta, contagiante. Então que a alegria, ela é assim. Então, mostrando para vocês também que no texto de vocês podem ser usadas palavras com o sinônimo e com o antônimo. Certinho? Tudo de bom, uma excelente aula para vocês. Grande beijo. Tchau, tchau. Ixi. Ai, que sapequinha essa gatinha. Tchau.